7h07, voltamos com o programa A Notícia de Frente. E agora, antes de tudo, professor Haroldo Arruda tem um recado para você. Um super recado para você que tem aí vazamento na piscina, no telhado. É claro que eu estou falando da Draico. Vai, confira. É isso aí, e agora vamos à previsão do tempo e vem chuva por aí. Brincadeira, é que agora o assunto é impermeabilização e quando falamos de impermeabilização, falamos de Draico. A Draico é reconhecida e aprovada pelos mais diferentes setores da construção civil e está presente em importantes empreendimentos do país, como estádios, hospitais, aeroportos, estações de metrô, onde impermeabilização de nível superior é necessária. O reconhecimento é tanto que a Draico já é líder nacional na produção de fitas asfálticas para todos os tipos de reparos e aplicações, como as fitas da família Draico Veda Tudo. Acesse o QR Code que aparece no seu vídeo e confira. Para cada aplicação, a Draico tem uma solução, então não esqueça, na hora de escolher a melhor impermeabilização para aquele reparo no telhado, na sua piscina ou mesmo numa obra inteira, faça como os grandes engenheiros, escolha Draico e fique tranquilo. Afinal, é para proteger pessoas, a Draico impermeabiliza grandes obras e pequenas também. Draico, impermeabilizar para proteger. Recado dado ao professor Haroldo Arruda. Muito bom. Bom, agora vamos de Senado. Daniel, a gente sempre fala aqui que a terceira via não emplaca, né? Mas eu conheço uma terceira via aqui em Mato Grosso que está emplacando, viu? E como está emplacando? Eu estou falando do Senado, professor você vai falar. Haroldo Arruda, exatamente, vai dar trabalho, viu? Luciano. Natasha Sarenco, pré-candidata ao Senado, não está brincando não nessa disputa, viu? Está crescendo. E aí? A gente se pergunta, verdadeiramente, o PSB, professor, vai dar o apoio devido? Bom, vamos ouvir então isso diretamente do próprio deputado Max Russi. Vamos ver se ele mudou de ideia. Tem 100% do apoio. Só depende dela. Ela continuar nesse ritmo, subindo nas pesquisas como está, sendo aceita da forma que está, eu acho que ela está se consolidando muito forte para ser a nossa candidata ao Senado. Se ela estiver disposta, animada e continuar nesse ritmo, o partido vai só apoiar e trabalhar duro para que possa elegê-la senadora. Gente, olha só, eu tô com uma dúvida aqui, Daniel. O deputado disse o seguinte, olha, 100%, depois disso, depende dela. E aí, é 100% de apoio, depende de Natasha subir ainda mais nas pesquisas, porque colocam aí o Wellington Fagundes como o grande preferido até o momento, mas depois crescendo vertiginosamente, chegando aí em segundo lugar, a pré-candidata Natasha Sarenco. Neri Guedes estaria lá para baixo, muito distante desses principais nomes. E aí, Daniel, o apoio depende dela ou é 100%? Pois é, ao contrário do cenário federal, nacional, que a polarização está bem estabelecida, aqui essa polarização entre Neri e o Wellington apareceu a terceira via, está comendo pelas beiradas, correndo por fora e agora começa a se destacar nessa corrida eleitoral, que é a médica Natasha Sarenco, é do PSB, né? Como a gente já destacou aqui, muitas pessoas, até do próprio grupo político, em volta dela não estavam acreditando no nome, na viabilização do nome dela, mas algumas pesquisas internas, até os próprios partidos estão fazendo, né? Algumas sondagens aí, não só em Cuiabá, mas no interior também, tem mostrado que o nome dela está se reforçando, né? E começa a aparecer com destaque. A gente, aqui nesse processo eleitoral de Mato Grosso, que vamos dizer uma palavra, é xoxo, né? Porque só tem no nível estadual. No Paraguai só tem o Mauro Mendes por enquanto, nós só falamos sobre o quê? A disputa ao Senado, que é o que dá mais, tá mais quente mesmo, entre Neri e o Wellington Fagundes. Por enquanto eram só os dois nomes, né? Temos aí também o Antônio Galvão, mas ele não tem se viabilizado muito. A polarização aqui tem colocado um contra o outro, é Neri e Wellington Fagundes. Mas aí apareceu o fator Natasha Sarenco, a gente tem que lembrar que o PSB, o Max Russi, pessoalmente, já tinha feito uma espécie de compromisso com o Neri Geller, né? De estar junto com ele, de apoiá-lo. Vamos lembrar que menos de 3 semanas atrás, naquele evento lá no norte de Mato Grosso, foi em Alta Floresta, né? O Max Russi estava lá junto com o Neri Geller, reforçou esse compromisso, esse acordo, entre aspas, que eles têm para que as pessoas do MDB também, do PSD, do PSB, caminhem junto com o Neri Geller em Mato Grosso. Mas
no próprio partido do Max Hulse, do PSB, existe essa candidata e ela está se mostrando viável e com força. Então, fica o questionamento para o presidente Max Hulse. Ele vai manter isso no banho-maria, né? Deixando as duas opções em aberto? Tudo bem, eu estou aqui com o Nery, mas eu tenho a minha candidata também. E é curioso como você trouxe aí a sonora dele, essa questão dele deixar nas mãos dela para se viabilizar. Então, vamos ver até onde você vai, né? Se lá na frente, na convenção, era chegar com força suficiente e com capacidade de vencer essas eleições, o PSB vai junto. Mas realmente o que está dando o tom é isso aí. Há uma posição meio dúbia do próprio Max Hulse em relação ao Senado. Ele tem esse compromisso com o Nery Geller, mas ao mesmo tempo tem que deixar que a candidata Natasha Sleszarenko consiga tomar corpo eleitoral aqui em Mato Grosso. Olha só, professor, todos estariam com medo, então, desse nome, Natasha Sleszarenko. Ventila aí que até o próprio deputado Zé Medeiros está pedindo aí um fortalecimento do apoio para, no caso, o Wellington Fagundes, para não ficar abalado, não correr nenhum risco. Pode crescer ainda mais, então, essa pré-candidata? Pode, sem dúvida que pode, porque é uma candidatura leve, né? E já vem incomodando já há algum tempo. E quanto mais próximo de eleição chega, né, nós temos aí realmente um crescimento natural da Natasha nas pesquisas, né? O Max Hulse está claramente em cima do muro, né? Antes virado com o corpo para o lado do Nery Geller, em cima do muro, mas virado com o corpo para o Nery Geller. Agora ele já sentou no meio de uma vez, porque ele percebeu que a Natasha está crescendo muito e ele está numa sinuca de bico. Eu, particularmente, acho que ele vai se inclinar para o lado que realmente as pesquisas apontarem maior chance de vencer a eleição. A emoção está depositada nessas eleições, nas candidaturas ao Senado, sem dúvida alguma, porque para governo praticamente o Mauro está sozinho, né? Surpresas virão, né? E eu esperava realmente um crescimento da Natasha, considerando sobretudo a leveza dela, né? A candidatura dela é muito mais leve do que a do Nery, por mais que o Nery tenha aí apoio de Blairo Maggi, que dentro do quadro da última pesquisa está em segundo lugar depois do Wellington Fagundes. É isso aí, olha só, nesse momento, como eu joguei aqui para o senhor, viu, o deputado Medeiros estaria distribuindo conselhos. Nery, desiste da sua candidatura, não vai dar certo, olha só, Galvão, sai dessa, entendeu? Vamos todos apoiar aqui o Wellington Fagundes, vamos manter um representante do agro, né? Eles vão ter que repensar realmente isso, a gente tenha representatividade, porque Natasha é um grande perigo. E falando tanto em Nery, como você mesmo citou aqui, vamos ouvir as recentes declarações do pré-candidato ao Senado, Nery Geller? A nossa candidatura, ela se daria pela força do trabalho e pelo grupo nosso, com toda a humildade. As pesquisas que me mostram internamente, estou muito bem posicionado, estou crescendo, nós estamos no caminho certo, estou organizado. E sabem também como eu atuei, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, de ajudar os governos. Sou pragmático, sempre me posiciono com firmeza, mesmo em pautas que dá desgaste político, eleitoral, eu sempre trabalhei a favor do Estado. Então, nós temos condições hoje, pelo grupo, de disputar a eleição. Como é que vai se dar no cargo majoritário? Vamos deixar lá na frente. Saiu na imprensa também que eu falei da questão de duas noivas. Não quis falar isso de forma a atacar ninguém. Não tem espaço numa coligação majoritária, pela legislação, pelas informações que eu tenho, de dois candidatos. Ou ser um candidato ao Senado e dois candidatos a governo. Eu não posso coligar com os dois. E da mesma forma de governo para Senado. Então é essa a leitura que nós estamos fazendo. Foco na candidatura ao Senado, estou bem animado, consolidar mais o grupo. A tendência é caminhar com o governador Mauro Mendes, a tendência se ele for para a reeleição, sempre deixei isso muito claro também. Agora não é necessariamente uma obrigação, né? O grupo que nós estamos trabalhando é para uma candidatura ao Senado, para ir para uma eleição, para ganhar sem depender de ninguém. Declarações, então, de Nery Geller, já que você falou muito sobre ele. Então, só para complementar, a gente citou esse evento lá em Alta Floresta e ali ficou cristalino mesmo a articulação forte que ele tem feito
no interior e com várias lideranças de outros partidos. O União Brasil, o próprio Dilmar Dalbosco, que é líder do governo na Assembleia, está com o Neri, o PSDB, o Nilson Leitão também, o Carlos Avalone, ou seja, partidos que estariam em outros espectros políticos já estão ao redor do Neri Geller. O PSD do Carlos Fávaro, né? O próprio Max Russo eu já citei. Então, essa candidatura da Natasha veio para perturbar tudo isso aí. Atrapalhou toda essa arrumação política de um lado, que é grande, realmente, a gente tem que reconhecer, é grande essa articulação por parte do Neri Geller, mas a Natasha veio comendo pelas beiradas e está chegando numa posição Natasha está com 7, alguma coisa, o Neri 7, alguma coisa. Não, já é mudou, já mudou. Ela está quase chegando aí aos 20%, professor. Quem? Estava com 17% aproximadamente, exatamente, já mudou. Por isso que que nós tinha um empate tivemos a técnico declaração entre eles, hoje, não, né? deputado Max Russo, não, distanciou. Nós temos aqui praticamente em primeiro lugar aí o Ayrton Fagundes e segundo, Natasha Slessarenko, os outros muito E o Blair? atrás. Blair não é candidato, mas apareceu na pesquisa, né? Qual pesquisa que o senhor está citando? É uma que publicaram há pouco tempo nos sites. Né? Olha só, gente, não, mas ela cresceu bastante, professor, já saiu dos 10%. Olha só, gente, nesse momento aqui falamos que a pré-candidata ao Senado, Natasha Slessarenko, a terceira via, que deu muito certo, pode ser a primeira via, né? E aí, Daniel, eu pergunto para você, como é que foi o Ninho dos Tucanos, junto com o MDB, Cidadania, rifaram João Dória? É isso que a gente pode ter de entendimento até o momento. Simone Tebet, de fato, será a candidata da terceira via? Houve uma reunião entre os líderes dos partidos em torno dessa candidatura, MDB, Cidadania e do PSDB, desculpe, MDB, Cidadania, agora me deu branco, do Dória, PSDB, exatamente. E os líderes acabaram chegando a um consenso de que a candidatura da Simone Tebet é mais viável. Então, eles não falaram publicamente ainda, esse entendimento vai ter que ser levado para as bases de todos os partidos e depois referendado mais na frente em convenção, mas a intenção dos líderes desses três partidos é de que ela seja a candidata a presidente e haja uma composição, né? Algum desses partidos vai indicar o vice. Isso aí desagrada totalmente o João Dória, né? E expõe e evidencia o racha grande que há dentro do ninho tucano. E o João Dória, que já no fim de semana disse que se houver esse tipo de entendimento, esse tipo de decisão entre esses três partidos, principalmente por parte do partido dele, ele vai tentar acionar o TSE, vai brigar internamente e aí não se sabe onde esse racha vai chegar, né? Porque a terceira via está tentando um nome único, né? Que tenha um tamanho, né? Necessário para tentar quebrar essa polarização entre Lula e Bolsonaro, mas existe essas resistências internas dentro do próprio partido. O Dória já está rachado com o presidente Bruno Araújo, né? E agora acho que a briga vai se ampliar. Ele, por enquanto, não se pronunciou, mas os líderes desses três partidos já estão reconhecendo que a Simone Tebet pode ser este nome dessa terceira via. E o que eu pessoalmente acho que é um nome interessante, uma liderança feminina, uma das principais lideranças femininas que apareceram nos últimos anos. E também, assim como a Natasha, ela surgiu com desconfiança, né? Muitas pessoas achando que ia ser só um balão de ensaio, né? Pode ser também só realmente uma estratégia do MDB para conseguir favorecer o crescimento da bancada deles no Congresso Nacional, mas de qualquer forma é um nome novo também que se coloca aí para tentar quebrar a polarização no país. Professor, o que não foi surpresa nenhuma para o pré-candidato João Dória, porque já falamos aqui que, inclusive, ele já tinha encaminhado uma carta, né, para o PSDB, falando a respeito do descontentamento dele, pedindo para que as prévias fossem respeitadas, ou seja, Dória já sabia que este seria o resultado. Sem dúvida. Claro, altamente previsível tudo isso que está acontecendo hoje dentro do PSDB. Uma vez que realmente o Dória não conseguiu, né, ganhar musculatura suficiente para realmente manter o que foi decidido nas prévias do partido, né? Tanto é que em articulação particular com Fernando Henrique Cardoso e Aécio Neves, tanto é que os dois saíram em defesa exatamente do posicionamento do partido das prévias, né? Apesar de tudo isso, acabaram isolando, rifando o João Dória, que já tinha dito lá atrás que se isso acontecesse, ele ia judicializar, ia defender os seus direitos aí junto à justiça, né? Uma coisa é certa, para prevalecer o bom senso. O bom senso, com muita sabedoria por parte do partido, porque entende exatamente, no nome da Simone Tebet, a possibilidade real de competir com
com os outros dois candidatos que estão completamente polarizados. Jair Bolsonaro de um lado e o Lula do outro, né? Então, existe sim a possibilidade, numa candidatura leve, assim como é a candidatura da Natasha Selesarenko aqui no estado do Mato Grosso, né? Levar com uma boa estratégia de marketing o nome da Simone Tebet para, né, o contexto da campanha dessa corrida eleitoral para a presidência da República, com um discurso, vamos dizer assim, nem de esquerda e nem de direita, né, mas um discurso voltado para aquilo que realmente a população precisa, para o meio termo, né, e é exatamente nesse equilíbrio aí que eu tenho certeza que o marketing da Simone Tebet vai pautar. A novidade disso tudo, dentro desse meio, desse cenário todo, Luciana, Daniel e telespectador, é o convite do Lula, que casou ontem à tarde, né, para o Ciro Gomes, para o Ciro largar de mão de ser candidato e vir compor com ele essa candidatura à presidência da República. O Ciro disse que num segundo turno, certamente ele estaria ao lado do Lula e nunca ao lado do presidente Jair Bolsonaro, né? Se ele vai abandonar a candidatura ou não para apoiar o Lula, isso faz uma diferença gigante na corrida eleitoral, não tenho dúvida disso, tá? Isso nós vamos saber nos próximos dias. Bom, vamos então aqui nesse momento, já que o senhor falou de Lula, mas também falamos de Dória, vamos usar o Twitter de João Dória, porque até imaginei que Dória fosse ser mais explícito em relação a esse resultado, Daniel, mas não, ele foi contido, não quis colocar muita coisa no Twitter, não, em relação a esse encontro dos partidos. Vamos ver então a postagem de João Dória no Twitter. Olha lá, relembrando esse momento especial das prévias ano passado para quebrar o clima tenso político e homenagear o Dia do Pagode. Confesso aqui, Daniel, que eu esperava um outro tipo de postagem aqui. Mas ele deu uma alfinetadinha nisso, né? Não, respeitem as prévias. Respeitem as prévias. Mas ele foi leve, geralmente ele é tão transparente, coloca todo o seu descontentamento, que está achando, avaliando disso, e dessa vez ele foi até mais bem-humorado. Não entendi muito esse tom de Dória, não faz parte dele. Talvez é o João, não é o Dória, é o João, mas né? ele está agindo nos bastidores, gente como tenho a gente. certeza disso. Não há dúvida disso. Mas aí também deu uma alfinetada depois, sabe em quê, gente? Naquilo que está ventilando em todo o país, né? A privatização da Eletrobras. Ele já colocou aí, teceu críticas em relação à energia. Vamos então a esse tweet também. Tenho batido na tecla. Inflação é uma violência contra os brasileiros. Neste ano, a conta de luz deve subir 13% nos lares do Sudeste e 17% no Nordeste. Inflação se combate com um governo responsável, sério e que trabalha para colocar as contas em dia. O Brasil precisa disso. Aí, nesse momento, vem o Dória, professor, falando da inflação, se posicionando contrário à privatização da Eletrobras. Lembrando que o próprio presidente Jair Bolsonaro já foi contra, se posicionou contra lá atrás, enquanto era deputado estadual, com relação à privatização da Petrobras. E mudou de ideia. Tá? E mudou de ideia. Eu acho que assim, eu enxergo coisa absolutamente natural. Os sábios são aqueles que mudam de opinião, né? Isso é importante dentro de um contexto social, né? Mas algumas coisas, né? Eles, principalmente valores, princípios, precisam ser ali preservados, né? Eu não sei o que é que levou o presidente da República, Jair Bolsonaro, a essa mudança de atitude com relação à Petrobras. Ele foi muito crítico lá atrás com relação à possibilidade de privatização e hoje não, hoje levanta essa bandeira aí que eu particularmente acho que não vai resolver a questão do aumento dos combustíveis. Eu tenho uma outra percepção, professor. O presidente sempre defendeu as privatizações, desde o início, mesmo antes de levar à presidência da República. Ele, quando deputado federal, ele era contra a privatização. Gente, vamos nesse momento então ao Twitter de Lula, porque teve casamento, o amor está no ar para o Lula e Janja e também falou sobre a Eletrobras, viu? Vamos então ao Twitter dele. Vamos primeiro com o casamento então de Lula, porque aconteceu ontem um casamento chique, né, Daniel? Colocou ali, olha, o amor venceu. Uma foto bonita falando sobre o amor, sobre o casamento de Lula que aconteceu nesta quarta-feira. Bom, vamos então, ele falou também sobre a Eletrobras, olha só, sem uma Eletrobras pública, o Brasil perde boa parte de sua soberania e segurança energética. As contas de luz devem ficar ainda mais caras. Só que quem não sabe governar tenta vender empresas estratégicas, ainda mais correndo para vender em liquidação.
cutucando aí o valor que deveria ser o dobro, pelo menos o que apontam muitos especialistas, Daniel. Vamos colocar no mesmo pacote essa discussão da Eletrobras e da Petrobras, que o questionamento é esse. Você privatizando essas estatais, principalmente a Petrobras, vai ter algum tipo de reflexo de mudança de preço para menor? Ou o mercado vai conseguir realmente, porque a Petrobras sendo privatizada, ela vai seguir totalmente o mercado, né? Então, agora ainda tem um pouco de freio, mas o questionamento que muitos economistas fazem é isso aí. Se entregar totalmente para a iniciativa privada, como é que vai ficar a questão tanto da Eletrobras quanto da Petrobras em relação aos preços dos serviços, né? Porque se aumentar em nível mundial, aqui vai sempre seguir. Só lembrando que a empresa privada, o foco principal dela em qualquer parte do mundo é a maximização de lucros, né? Então, é por isso que eu não sei até que ponto realmente isso vai resolver o problema. Esse questionamento é realmente bastante importante em relação à energia elétrica, que já tem essa tendência de aumento, né, no país esse ano e nos outros anos, e a privatização pode ser mais essa cereja no bolo aí, um bolo indigesto, né, para o consumidor. Tá certo, gente. Olha, nesse momento eu vou mudar um pouquinho de assunto porque eu preciso chamar o repórter Oliveira Júnior, porque afinal de contas o Cuiabá jogou ontem pela Sul-Americana. Então vamos saber com o repórter Oliveira Júnior o resultado então desse duelo. Oliveira, conta pra gente, tem misto também, né? Traz pra gente os resultados então. Pois é, Luciana, por essa ninguém esperava, né? O Cuiabá já está eliminado da Copa Sul-Americana e foi com um time praticamente reserva, inclusive com jogadores do time sub-20. O próprio técnico, né, interino não foi, o Luiz Fernando Jubel, foi o técnico do time sub-20 que comandou a equipe lá em Montevideo, no Uruguai, no histórico Estádio Centenário, onde o Cuiabá conquistou esta vitória. 2-1 em cima do River Plate do Uruguai, em jogo válido pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Mesmo eliminado, o Cuiabá foi para cima, fez 1-0 com o André Luiz. No segundo tempo, aos 43, fez 2-0 de novo com o André Luiz. O goleiro João Carlos teve grandes defesas na partida e depois o River Plate diminuiu o placar de 2-1 para o Dourado, que voltou para casa com um grande resultado. Pena que não vale mais absolutamente nada, afinal está eliminado da competição. O Dourado volta a campo sábado às 8 da noite para enfrentar o Internacional na Arena Pantanal pelo Campeonato Brasileiro. Aí sim, com o time completo, com a força máxima, para tentar escapar da proximidade que ele se encontra da zona de rebaixamento da Série A, o 14º colocado na tabela. Não vem bem, faz 6 partidas que não vence, demitiu o técnico Pintado, o Luiz Fernando Jubel, o interino, assumiu. E o Jorginho, que seria a primeira opção, acertou com o Atlético Goianiense. Então o Cuiabá está numa situação bastante delicada. Na Série B, a segundona do Mato Grossense, sábado também tem jogo no Dutra. O Misto Esporte Clube faz a sua última partida na fase de classificação, já está na semifinal e define a sua posição, primeiro ou segundo colocado. Se ele for o primeiro, vai decidir a semifinal em casa, por isso a importância da presença da torcida diante do Operário Limitada. Repito, sábado às 3 da tarde no estádio Presidente Dutra, jogo decisivo e é esperada a presença maciça da torcida por 2 motivos. Primeiro, pela provocação que o Cuiabá fez dizendo que tem maior torcida, maior que a do Misto. E aí fizeram enquetes nos sites, a torcida do Misto votou maciçamente, provando ao contrário, né? Descartando esta hipótese. E segundo, porque amanhã, dia 20 de maio, o Misto completa 88 anos de história. E amanhã, às 9 da manhã, estará inaugurando o Centro de Formação Ranulfo Paz de Barros, um CT moderno, amplo, com toda a infraestrutura que foi construído pelos irmãos Paz de Barros, Antero, Luiz Carlos e José Luiz, engenheiros. Antero que faz parte da gestão do Misto, ao lado de João Dorelhão Leal, e que será cedido este espaço para o Misto Esporte Clube usar, não só nas divisões de base, mas também na equipe profissional. Inclusive, toda a torcida está convocada, os mistenses, para essa inauguração amanhã na região do Pedra 90, às 9 da manhã. Voltamos com você, Luciana. Coloca a blusa. Ainda está frio, 9 graus agora, hein?
Opa, pode deixar, vou ficar bem agasalhada, viu, Oliveira? Obrigada pela dica, tá bom, querida? Oliveira aí de jaqueta de couro, sentindo frio, então tá gelado mesmo, viu? Olha só, Daniel, vamos começar falando aqui então do Cuiabá. Vou dizer o seguinte, olha, quebrou o jejum, até que enfim, balançou a rede. Tá bom, meu vocabulário futebolístico é limitado, Daniel. Depois a gente fala do misto, mas vamos falar do Cuiabá então, vitória importante? Não, que pena que não valeu nada, né? Mas foi uma competição, a Copa Sul-Americana, o Cuiabá já está eliminado, jogou contra o River do Uruguai lá no Estádio Centenário, que é um estádio histórico para o mundo todo, já teve Copa do Mundo lá, e o Cuiabá venceu, teve a primeira vitória em solo internacional da história dele, né? Venceu lá em Montevidéu do Uruguai por 2-1 o River. Não vai valer nada porque o Cuiabá não tem mais chances de classificação na Sul-Americana, mas foi uma vitória importante para quebrar, como você disse, quebrar esse jejum, essa má fase aí, 6 jogos sem vencer em várias competições. Já foi eliminado de 2, né, além da Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, mas o Cuiabá tomara que entre numa trilha aí agora de crescimento. E o misto já está classificado, vai fazer esse jogo para cumprir tabela aí contra o Operário Limitada e só está esperando para semifinal nas próximas semanas. Professor, o senhor é um homem de sorte. Acabou o programa. Não dá tempo. Mas a hora que eu resolvo falar, eu não sei por que essa insistência em falar de futebol só com o Daniel. Vou te falar, gente, viu? Fiquem com Deus. Até amanhã. Preparado hoje. Preparadíssimo. Eu espero você, viu? Às 6 horas em ponto. Até amanhã. Fiquem com Deus.